meu povo do Lesson Team 7 Day, tudo bom com vocês? Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida, porque estamos aqui para pregar a tua palavra, que essas pessoas possam entender o seu grande amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos começar com o nosso pequeno merchandise e vamos falar sobre a lojinha climatizada da associação, que é os Céus, onde tem a nossa lição, tem bíblias, tem suco da Super Bom, cevada Super Bom e muita coisa gostosa. Tem também as pessoas que são viciadas na internet, que podem comprar pelo site cpb.com.br, que é a Casa Publicadora Brasileira. Tem as pessoas que gostam mais da TV e que ajuda muita gente, que seria a TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança. Tem gente que gosta mais de rádio, aquelas pessoas mais... elas gostam do rádio, que seria a Rádio Novo Tempo. Tem o nosso parceiro, que é a escolasabatina.com.br. E tem um novo projeto da CPB, que é a maiscpb.com.br. E agora vamos começar com a lição número 10. E aí, meu povo do Lesson Team 7 Day, pensou que eu não ia vir, né, meu povo? E aí, tudo bem com vocês? É pegadinha, né? É o seguinte, Israelson não pôde estar conosco, teve um compromisso com a família dele e tal, tava lá. Mas mandou dar um beijo, um abraço a todos vocês, com saudade. Daniela fez a primeira parte aqui, já tá, ó, craque na lição. E nossa lição, né, tem por título Espírito Confortador, né? Que Deus nos conforte, por Deus do Espírito Santo. A lição, meu povo, é a number 10. 10, ok? Vamos lá? E o título é, olha lá, ó, olha lá que interessante. O título é Nós e os Demais. A Daniela vai ler para nós o verso áureo. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Muito bem, contexto. Meus irmãos, essa lição número 10 é muito interessante pelo seguinte. Essa lição vem falando do concílio que teve, porque a salvação agora, no caso, nós sabemos que começou pelos judeus, mas passou para os gentios, né? A salvação sempre foi para todos. Aí vocês, como é que você pode provar isso? Ora, meus nobres, nós vemos que desde o começo do mundo, Deus colocou o seu povo, os hebreus, os judeus, nós cristãos, no meio das outras pessoas, para que as pessoas fossem contaminados por esse amor do Evangelho, pelo nosso exemplo, pelo nosso bom testemunho, de como é bom servir a Deus, de como é bom ter o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, como o nosso Deus ajudador. Assim foi no tempo de Moisés, lá no Egito, foi um grande exemplo. Assim foi como Daniel, né? Daniel lá nas cortes babilônicas, onde serviu de exemplo. Nabucodonosor foi um exemplo de um homem que se converteu pelo bom testemunho de Daniel. Agora imaginem José. José também foi um exemplo maravilhoso, além de dar um bom exemplo de cristão, de quem serviu o Deus vivo daquela época, né? Ele também ajudou a salvar o próprio povo dele, né? O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que falar do povo que sempre foi cativo, como escravo, e deu grandes exemplos. Naamã foi curado por alguém que era um cristão que deu um exemplo, que deu um bom testemunho, né? Foi lá com o profeta, aquela garota deu exemplo, e assim somos nós, meus amados. E aqui nessa época cristã, mais ou menos 10 anos depois da morte de Cristo, eles estavam passando pelo seguinte problema. Sabe qual era o problema? É que eles queriam que, por exemplo, antes da pessoa ser cristão, tinha que ser judeu. Mas como assim, William? Como assim, Teol? É o seguinte, eles queriam que as pessoas se circuncidassem, que era um ato que os descendentes de Abraão faziam logo ao nascer, né, onde tiravam um pedaço do prepúcio e tal, e assim eram todas da descendência de Abraão. Mas acontece que eles queriam que os novos, os gentios que não eram judeus, fizessem esse mesmo ato. E aí começou uma discussão entre eles, até mesmo porque entre eles haviam fariseus. Quem eram fariseus? Fariseus foram aqueles que foram criados nas tradições judaicas, nas leis cerimoniais, desde o começo, e eles estudavam muito para isso. Então eles achavam assim, ó, se tornou cristão, tem que ser judeu antes. E não precisava disso, né, meus irmãos? Tanto que Tiago, o irmão de Jesus, presidiu um concílio, uma reunião administrativa, uma assembleia geral para dirimir, acabar com as dúvidas. O que eles fizeram, essa reunião? Onde quem estava presente? Tiago como presidente,
Paulo e Barnabé, que eram os ministros, que eram os discípulos que levaram o evangelho aos gentios, quer dizer, aos não-judeus, e lá também estava João e Pedro, né, que foi quem levou o evangelho para os judeus. E começou-se aquela discussão toda, se devia, não devia, e vai fazer a circuncisão ou não vai. E Pedro, meus irmãos, tinha sido alertado por Jesus, até mesmo com aquela visão que ele teve dos lençóis, que Jesus apresentou um monte de animais lá, tinha limpos e tinha impuros, né? Aí foi dado ordem para ele comer, ele falou, mas Senhor, eu como judeu, nunca comi alimento impuro, e nem nós devemos comer alimento impuro. A visão é que era para ele compreender que logo depois daquela visão ia aparecer Cornélio. Cornélio era um homem que não era judeu, era um gentil, e a visão é que ele atendesse, Pedro, atendesse e o recebesse como uma pessoa que, antigamente, para os judeus, quem não era judeu, era considerado imundo. Era. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Muita tradição, muitos costumes, e isso acabou querendo atrapalhar o evangelho. Mas Deus mostrou para ele que Cornélio era um homem bom e um homem limpo pelas obras de Deus. E naquele concílio, Paulo e Barnabé também deram testemunhos de que muitos cristãos estavam recebendo o Espírito Santo. Agora imagine, para eles que diziam que eram pessoas imundas, já pensou uma pessoa imunda não receber o Espírito Santo? Então isso foi o que foi tratado nesse concílio. Nós vamos então para a lição de sábado. Leia, Daniela, para nós! Felizmente, nesse concílio histórico, o amor pelo Evangelho prevaleceu e os servos de Deus abraçaram com grande convicção o fundamento da fé. Então, nesse concílio, eles entenderam que o que era mais importante era circuncidar o coração. Ter um coração quebrantado, aberto para receber o poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem dirige o cristão. O nosso corpo, meus amados, é templo do Espírito Santo. Então ele estava, o Espírito Santo capacitando tanto judeus quanto gentios. Não tinha por que fazer circuncisão agora, né? Circuncidar. Até mesmo porque todos nós que estamos em Cristo somos descendência de Abraão em Cristo Jesus pela fé. Vamos lá então, sábado! Já? Domingo! Poxa, você foi mal. Vai, Dani. Domingo, Dani. Lê para nós aqui, lê essa partezinha aqui, dessa pergunta. Que impacto as histórias tiveram sobre a congregação? Como essas histórias são importantes para as decisões que tomamos? Nós vemos assim, que o bom testemunho de Paulo e Barnabé ajudaram a fechar de uma vez essa questão da circuncisão, né? De circuncidar todo descendente, continuar fazendo isso. Não tinha mais importância, também porque era uma lei cerimonial que apontava para o sacrifício de Cristo. Cristo agora já se sacrificou e agora não precisava mais, porque agora o caminho é Jesus. O caminho da salvação, o único caminho é Jesus. Vamos lá, segunda-feira, Daniela, lê para nós. Pedro insistiu que não era a conformidade com a lei que proporcionava a salvação, mas a graça do Senhor. Esta declaração foi seu argumento conclusivo. Ou seja, meus irmãos, não era preciso mais fazer esse sacrifício dessa lei cerimonial de passar por esse ato de se circuncidar. O que era preciso agora era, isso tudo serviu para apontar para Cristo. Cristo veio e agora, meus irmãos, tem muita gente que quer carregar uma cruz de um estado para outro, que quer se chicotear, que quer pagar o preço. Meus irmãos, nada que nós façamos vai pagar o preço da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, né, Daniela? Então não preciso de mais nada, eu só preciso crer nessa graça maravilhosa. Custou caro sim, porque Cristo morreu por mim e por você, mas nós temos que aceitar. Vamos lá? Terça-feira. Os líderes reunidos em Jerusalém tiveram equilíbrio e bom senso para resolver a questão. Amém por isso, né, meus irmãos? E além do mais, sabe quem estava presidindo? Não era Tiago só que estava presidindo essa reunião. Era o Espírito Santo. Porque assim como o Espírito Santo estava dando poder aos gentios, transformando ele em cristãos, ele estava também sobre as pessoas que estavam nessa reunião, nessa assembleia, né? nessa reunião administrativa, para chegar nesse consenso e dizer que pronto, Cristo é quem salva. Vamos lá então, quarta-feira. Por meio de Cristo Jesus, todos se tornaram descendência de Abraão. Tanto os judeus como os gentios poderiam fazer parte da família da qual Abraão era o pai espiritual. Amém por isso, meus irmãos? Amém. Ó,
eu e você já fazemos parte da família de Cristo, só em aceitá-lo. Graças a Deus por isso, que nós não precisamos pagar mais preço nenhum, porque o preço maior já foi pago por Jesus na cruz. Flash de quinta-feira, meu povo! Muitas vezes, Paulo teve que permanecer sozinho. Não ousava abrir mão dos princípios. Às vezes, o fardo era pesado. As tradições humanas não devem substituir a verdade revelada. Ele percebeu que a igreja nunca devia ser colocada sob a direção do poder humano. Meus irmãos, a Bíblia, acima de tudo, é o nosso mapa. A Bíblia é quem nos leva a Cristo Jesus. Para lá, para fora, as tradições humanas. Nós temos que seguir o assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Nós sempre devemos procurar, antes de ler a Bíblia, fazer uma oração. É aí que está a verdade. Diz, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus é quem nos leva a Cristo. É a nossa bússola. Sabia? Nós precisamos de homens que nem se compram e nem se vendam. É o que Ellen White diz. E que sigam a verdade como a agulha segue ao polo. Por mais que o mundo caia, nós temos que ser firmes até o fim, essa verdade da salvação que é Cristo Jesus. Daniela, lê essa partezinha colorida para nós ainda em quinta-feira. Eles entenderam que se buscassem a orientação do Espírito Santo e mantivessem a verdade como alvo supremo, a igreja continuaria se desenvolvendo e crescendo na graça de Jesus. Tá vendo? Nós temos que nos manter firme no que Cristo já nos mostrou, já nos revelou, no seu sacrifício de salvação. Sexta-feira, Daniela, lê para nós aí. Quando os líderes se submetem à orientação divina na condução da igreja, ela se desenvolve e cresce mais para cumprir o propósito de alcançar mais e mais pessoas para o reino eterno. Deus não quer uma multidão de sacrifícios. Sabe o que Ele quer? Ele quer um jejum sincero. Ele quer que você solte as ataduras do pecado, que você circuncide o teu coração, que você entregue o teu coração a Cristo, o teu corpo, tua alma, não é não, Daniela? Nós devemos todo dia nos entregar ao Senhor, que Deus nos abençoe. Nós vamos agora cantar uma música que tem a ver da nossa missão e que a gente deve colocar para fora todo o preconceito que atrapalha outras pessoas de vir a Cristo. De julgar, essa pessoa deve ser salva porque é mais bonita, ou aquela, olha, não precisa nem religião, nem etnia, nem grupo social, todos. A salvação é para todos, a ressurreição é para todas as pessoas, meus amados. Vamos parar de preconceito, vamos trazer mais pessoas para a igreja, vamos torná-los irmãos, amigos, pessoas que se amam, pessoas que estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos lá? Vou pegar aqui meu óculos então, agora para a gente cantar esse hino que tem tudo a ver. Vamos lá, Daniel. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Continue curtindo o nosso canal, compartilhando. Tchau! Feliz sábado!